E aí galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem e nós estamos aqui novamente para trazer para vocês mais um conteúdo sobre a saúde. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre saúde mental, sobre bem-estar mental. Como nós falamos nos últimos vídeos, a saúde ela é um equilíbrio entre os três pilares, que é a saúde física, a mental e emocional e a espiritual e social. Pois bem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, não existe uma definição oficial para o conceito saúde mental. O que a Organização Mundial de Saúde vem dizer para nós é que a saúde mental está diretamente relacionada à forma de como a pessoa reage às exigências, aos conflitos, aos desafios e às mudanças que acontecem na vida. E de que modo que a pessoa harmoniza as suas ideias e as suas emoções, os seus sentimentos dentro desse contexto. O bem-estar mental, ele é um equilíbrio emocional entre o interno e as vivências externas. Ela está ligada diretamente à forma com que nós lidamos com as emoções, com os sentimentos. Apesar do estresse, da ansiedade, das tristezas, das perdas, os pensamentos, as frustrações que você sente, que você pensa durante o dia, ao final do dia você vai notar que todo dia é uma luta, é uma batalha para a gente manter um equilíbrio dentro dessas sensações, desses sentimentos. E se a gente começar a carregar isso, eu costumo dizer que a gente começa a carregar pedras. Se você não jogar essas pedras fora, você começa a carregar esse peso. E ao final do dia, você já está desgastado. Sabe aquele sentimento de cansaço, que você dorme e não descansa? São essas pedras que a gente começa a carregar. São esses sentimentos de frustração com pessoas, com a gente mesmo, com o trabalho, com a vida, né? A gente fica frustrado, esse sentimento de tristeza que a gente começa a carregar. Se você começa a carregar ele todo dia, durante o dia, ao final do dia, aquilo se tornou um fardo muito pesado. Agora imagina ao final da semana, ao final do mês, ao final do ano. Como tudo isso, se você começar a carregar, como essas pedras estarão cada vez mais pesadas, ficará mais difícil de carregar. Então, a nossa saúde mental, ela depende da forma com que a gente administra essas sensações, esses sentimentos. Então lá no trabalho, o seu patrão falou uma palavra ríspida, foi grosso com você, ele te maltratou. Você pega aquela pedra e joga na sua bolsinha. Aí você vai almoçar, o seu amigo do trabalho vai lá e fala alguma coisa, descarrega em você alguma frustração que ele está sentindo ali, briga com você, te magoa também. Você pega aquela pedra e joga também na sua bolsinha. E aí você chega em casa, briga com a namorada, com o esposo, com a esposa, com a sua mãe, seu pai, seu irmão. Você briga, você pega aquela pedra e joga na sua bolsinha. E aí você faz algo de errado, você planejou, fez um projeto e achou que ia dar certo, uma viagem, ou você faz algo de errado para alguém, maltrata alguém, magoa alguém, então você vai lá e faz alguma coisa que leva você a frustrar com você mesmo. Aquela frustração você pega e coloca lá na sua mochilinha lá atrás nas costas. O que vai acontecer com você ao final do dia? Aquelas pedras estão ali. Você está carregando ela no coração, está carregando na cabeça. Sua cabeça, principalmente se você é uma pessoa que pensa muito, que é muito acelerada, a sua cabeça não vai parar, você vai dormir, vai ficar pensando naquilo, você está caminhando, você está pensando naquilo, aquilo vai se tornar um peso para você, um peso para a sua saúde mental. A sua mente não vai descansar,
Porque tem gente que sai do trabalho, mas o trabalho não sai dele. Ele traz os problemas do trabalho para ele. E aí ele briga em casa com o filho, com a esposa, com a mãe, com o pai. Ele vai para o trabalho, ele não deixa os problemas em casa. Ele também leva os problemas de casa para o trabalho. Se ele tem ali um grupo de amigos e ele briga com alguém, discute com alguém ali, ele não deixa ali mesmo. Ele leva para casa. E aí ele pega os problemas de casa, os problemas do relacionamento amoroso, os problemas do relacionamento afetivo com os amigos, os problemas do trabalho, ele pega os problemas da escola, da faculdade, ele pega todos os problemas que ele tem, os problemas dele interior, ele pega todos esses problemas e ele carrega para onde ele vai. Ele não consegue deixar esses problemas para trás, ou dividir os locais onde ele precisa resolver esses problemas. Vai se tornando um peso para a sua saúde mental. A sua cabeça não vai conseguir organizar isso. E tem gente que vai dormir e sonha com problema. Tem gente que coleciona problema. A pessoa começa a só pensar em problemas. E quando você foca só nos problemas, você esquece das soluções. A gente não estou falando que a gente não tem que se preocupar com os problemas. Eu estou falando que a gente tem que focar nas soluções dos problemas. Elas sim são importantes. As soluções dos problemas são importantes. Não são os problemas. E eu não estou falando isso, não é que eu sou expert, PhD em resolver problemas. Mas todo mundo é assim. Nós não podemos colocar na cabeça que nós somos os únicos indivíduos do mundo a ter problemas. Que o mundo conspira contra nós. Porque nós temos problemas. É igual defeitos. Quando a gente começa a buscar muito defeito nas pessoas, a gente esquece de solucionar, de resolver, de melhorar os nossos defeitos. Isso também te traz uma doença mental, a perda da saúde mental, do seu bem-estar mental. Você tem que estar bem mentalmente. E se você é o tipo de pessoa que dorme pensando em problemas, que sonha com problemas, é no sono que você organiza suas ideias. O sono é o momento de repouso, de repousar, descansar. E tem gente que pensa tanto em problema, que dorme pensando em problema e a cabeça não descansa. Se você é o tipo de pessoa que dorme cansado e acorda cansado, além dos riscos de sedentarismo que a gente falou no vídeo passado, você também pode estar desenvolvendo algum transtorno mental, algum distúrbio psíquico, que é uma doença mental, uma doença da mente, porque a mente também precisa estar saudável, porque o bem-estar mental, ele necessita também de manutenção. A saúde mental também precisa de manutenção, assim como a saúde física. A saúde mental precisa ser cuidada. A saúde mental, ela precisa de prevenção, ela precisa de manutenção, ela precisa de tratamento, porque ela faz parte de um pilar, ela é um pilar da sua saúde. Se a sua saúde mental, o seu bem-estar mental ficar comprometido, ele irá comprometer a sua saúde física, seu bem-estar físico, a sua saúde espiritual, seu bem-estar espiritual, social também. Então é necessário fazer uma manutenção do seu bem-estar mental. Ah, mas professor Rodrigo, como eu posso saber se a minha saúde mental está comprometida? Existem sintomas que mostram para você que a sua saúde mental não está legal. É através desses sintomas que o corpo pede socorro. Através dos sintomas que ele vai falar se você está ou não com um transtorno mental ou um distúrbio psíquico. E os sintomas, eles podem variar. Ele pode afetar o humor, ele pode afetar o raciocínio, ele pode afetar a capacidade de interagir com outras pessoas, de sociabilizar. Se você é uma pessoa que é proativa, que de raciocínio rápido, se você é uma pessoa bem-humorada e de repente isso muda, algo está errado. Você se conhece.
A gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo. Eu me conheço, você se conhece. A gente sabe quando a gente está tendo uma mudança no nosso comportamento. Se é uma pessoa alegre, que só brinca, de bem com a vida, de repente se fecha, algo está errado. Se é uma pessoa de raciocínio rápido, de repente isso começa a ficar lento, algo está errado. O seu corpo está pedindo socorro e você não está percebendo. Se você é uma pessoa de fácil sociabilização e de repente você se fecha, o seu corpo está falando para você. Como diz aquele livro, e eu recomendo, o corpo fala, ele pede socorro através dessas ações, desses sintomas. E é necessário a gente ficar em estado de alerta, a gente ficar alerta aos sintomas, aos pedidos de socorro que o corpo nos faz. Existem vários tipos de transtornos mentais, de distúrbios psíquicos. É necessário procurar um profissional da área para se ter um diagnóstico. É claro que o profissional de educação física tem um papel importantíssimo na prevenção, no tratamento, na manutenção da saúde mental. Mas quem vai fazer o diagnóstico são os profissionais da área. O psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta. Eles vão fazer esse diagnóstico. O neurologista. Então eles fazem o diagnóstico. Nós, como profissional de educação física, em trabalho multidisciplinar, nós fazemos a nossa intervenção e aí contribuímos com aquilo que nos foi ensinado, com aquilo que nós aprendemos dentro da nossa ciência, que é a educação física. Porque existem programas específicos de saúde para o tratamento de transtorno mental, onde existe um tratamento multidisciplinar, uma intervenção multidisciplinar. E nesse tratamento, o profissional da área vai diagnosticar o transtorno, o distúrbio psíquico, e aí sim vai acontecer o tratamento e as condições mentais e emocionais do indivíduo vão ser trabalhadas para que aconteça um resgate da saúde e do bem-estar mental do indivíduo, do bem-estar emocional do indivíduo. E é necessário que esse diagnóstico aconteça o mais rápido possível, porque hoje em dia os transtornos mentais ele corresponde à terceira maior causa de afastamento no trabalho. Olha onde o transtorno mental afeta: no trabalho. E se tirar o trabalho de um chefe de família, de um pai de família, quem já é pai de família, chefe de família, ou se você é o pilar da sua casa financeiro, você sabe o estrago que faz uma doença dessa numa família. Então, quanto antes acontecer o diagnóstico do transtorno mental, da perda da saúde mental, do distúrbio psíquico, muito mais eficaz será o tratamento. E aí você pode estar se perguntando, mas como eu, como educador físico, posso contribuir para a recuperação do indivíduo quando diagnosticado um transtorno mental, quando diagnosticado que o indivíduo está com seu bem-estar mental afetado? A intervenção do educador físico já vai ser recomendado pelos médicos mesmo. Os próprios médicos já recomendam a intervenção da atividade física, porque nesse caso a atividade física vai acontecer como tratamento, como remédio para o indivíduo. Então os próprios médicos vão indicar já a atividade física já de cara quando é diagnosticado um transtorno mental. E nós já temos estudos já que apontam, inúmeros estudos, que apontam que a atividade física regular, ela diminui os riscos de desenvolver transtornos mentais, de desenvolver distúrbios psíquicos, e diminui os riscos da perda cognitiva em pacientes com Alzheimer. Pessoal, os transtornos mentais, eles podem aparecer na vida do indivíduo de duas formas. Uma, pode ser congênita. Existem transtornos mentais que o ser humano já nasce com ele, né? E o ser humano pode desenvolver
esses transtornos mentais ao longo da vida por causa de alguns gatilhos, por causa de alguns acontecimentos, por causa dessa falta de equilíbrio emocional, por causa de condições de sobrecarga mental mesmo, como trabalho, estudo. Então, isso pode acontecer na vida da pessoa. Então, o ser humano, ele pode nascer com esse transtorno ou ele pode desenvolver esse transtorno. Os tipos mais comuns que a gente ouve falar dos transtornos mentais é a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, a demência, o TDAH, o TOD, o TOC, autismo, estresse pós-traumático. Então, alguns desses transtornos, nós já nascemos com ele. Isso já é uma impressão digital, já é algo nosso. Então, existe alguns que a gente nasce, outros que a gente desenvolve. Mas nós precisamos estar muito atentos a isso, porque a saúde mental, ela não é igual à saúde física. Quando você faz um trabalho físico, corporal, braçal, se você trabalha na construção civil, se você trabalha em algum trabalho que é de força, que você é extremamente cansado, você deita, dorme, seu corpo automaticamente, ele segue seguindo o fluxo natural do funcionamento dele, ele se regenera, ele descansa. E no outro dia você está zero para aquilo. A mente, se você não descansar a mente, você vai sobrecarregar. Tem gente que mesmo dormindo não descansa. Você já deve ter ouvido isso de pessoas que falam, eu durmo e não descanso. E aí você vai perguntar, com o que você trabalha? Eu trabalho no departamento financeiro, eu trabalho em algo que exige muito o meu raciocínio, a minha cabeça. Quantas pessoas que você conhece que ficou doente de tanto estudar, ou para faculdade, ou para concurso público? O Japão, por exemplo, tem um alto índice de suicídio por jovens, por causa de estudos, frustrações com estudos. Eles se frustram porque não conseguiram atingir uma meta no estudo que ele queria e ele vai lá e tira a própria vida por causa disso. Quantas pessoas você já ouviu falar que por causa da perda de alguém que amava demais cometeu um suicídio ou perdeu as suas faculdades mentais? Perdeu a capacidade de distinguir o que é real ou fictício ou fantasioso e vive num universo paralelo. A saúde mental é tão importante, a nossa mente manda tanto no nosso corpo que você provavelmente já deve ter ouvido falar de gravidez psicológica, doenças psicológicas, que a pessoa coloca na cabeça que está doente, que está grávida, e o corpo responde de acordo com o que a cabeça está pensando. Muitas vezes acontece isso com a gente. A gente desgasta a nossa saúde mental de tanto pensar naquilo. E como eu disse, nós temos que focar na solução do problema, não no problema. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas frustrações, a nossa mente, nosso pensamento, ele tem que estar numa condição de equilíbrio. Porque se a gente perder o controle da nossa capacidade de raciocinar, de pensar, nós perderemos o controle de todo o nosso corpo. Se cair o pilar da saúde mental, aos poucos vai cair da saúde física, da espiritual e social. Então, pense sobre isso, raciocine sobre isso. Não deixe que as pedras que a gente encontra no caminho se tornem um peso para você viver. Não deixe que as pedras que você encontra na vida, porque todos nós recebemos pedras na vida. Algumas caem das montanhas, outras são arremessadas contra nós. Algumas pedras são arremessadas em nós, outras são arremessadas em outras pessoas, mas acabam nos atingindo. Algumas nós jogamos para cima e
lá na frente ela cai na gente. Mas cabe a nós aprendermos a administrar essas pedras, deixar elas para trás. Deixe para trás. Deixe para trás essas pedras. Porque se a gente virar colecionadores dessas pedras, o peso de viver vai ficar muito grande. E nós com certeza perderemos a nossa capacidade de controle do nosso raciocínio mental, do controle das nossas emoções. E uma vez que se desorganiza essas condições, esse controle das nossas emoções, das nossas frustrações, dos nossos sentimentos, o nosso físico começa a sentir isso, nosso espírito começa a sentir isso, o nosso social, a nossa capacidade de sociabilizar começa a sentir isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cuide da sua saúde mental, do seu bem-estar físico-mental, que é um pilar importantíssimo da sua saúde. E lembre-se, mantenha os seus 3 pilares de pé, para que você tenha realmente saúde plena e possa aproveitar e gozar de uma saúde em abundância. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.